Olá, boa noite. Obrigada pela sua companhia. O Band Cidade já está no ar. A última sessão do mês na Câmara Municipal de Uberlândia foi tumultuada. Um dos projetos que gerou discussão mais uma vez é o que propõe o aumento do imposto sobre serviços do pedágio cobrado na rodovia. Bate-boca, cara feia, muita discussão. Os ânimos ficaram exaltados na última sessão ordinária do mês. Tudo depois que o vereador Roger Dantas pediu vista de um projeto polêmico. O texto enviado pelo Executivo aumenta de 2% para 5% o imposto sobre serviços ISS do que é cobrado nos pedágios em rodovias. Nós estamos falando aqui para regulamentar as empresas que trabalham com alimentação e vários outros pontos estão sendo discutidos, e um aumento da alíquota das empresas que trabalham com pedágio. Então nós precisamos dar uma resposta para a população nesse sentido, saber a diferença desses dois temas que estão sendo discutidos no mesmo projeto. Por isso nós pedimos o pedido de vista. Depois de muita discussão, o pedido de vista por 48 horas foi aprovado pela maioria no plenário. Com isto, o projeto deve ser votado em setembro ou em sessão extraordinária, que pode ser convocada pelo presidente da Casa. A base aliada do prefeito ressalta a importância da aprovação. Uberlândia recebe 2% de ISS, Uberaba recebe 5%, Araguari 5%. Além disso, eles recebem mais, porque as praças estão no município deles. Então, isso aí representa um valor muito pequeno, mas é importante para o município de Uberlândia. A gente cobrar a mesma alíquota de Uberaba e de Araguari, porque isso aí, inclusive, já está até na planilha. E esse dinheiro que era para ser do povo de Uberlândia está ficando, na verdade, para a operadora do pedágio aqui na nossa região. O receio de alguns vereadores é que, com o reajuste da alíquota pela prefeitura, o valor cobrado no pedágio aumente. O vereador Adriano Zago fez uma emenda ao projeto. Nós apresentamos uma emenda para que haja uma contrapartida de isenção dos motoristas com veículos emplacados na cidade de Uberlândia que sejam isentos do pagamento do pedágio. Nada novo ou diferente do que o próprio procurador da República em Uberlândia já pediu por uma ação judicial que está em tramitação na Justiça Federal. A MGO Rodovias esclareceu que, se caso o projeto de lei for aprovado, poderá ter uma análise e possível revisão no valor cobrado atualmente do pedágio. Isso porque o valor é calculado com base na alíquota estipulado por cada município, que pode chegar até 5%. Quando o valor é inferior a 5%, é porque houve um abatimento na tarifa. E se caso aumentar a alíquota, poderá sim voltar ao contrato original, ou seja, acabaria o abatimento no valor. E as prefeituras da Anvale se reuniram em Uberaba para discutir sobre a dívida do Estado de Minas com os municípios. Prefeitos de 13 cidades do Triângulo Sul participaram da reunião e decidiram que farão paralisação na próxima terça-feira. Que quando você fala, atrasou um programa de governo, uma emenda parlamentar que não foi paga na hora certa, a gente até entende. Agora, o imposto que é arrecadado, que você paga, que eu pago, que a população paga, que um percentual desse imposto tem que vir para o município automaticamente no dia que ele é recolhido, e esse imposto não está chegando, aí não dá para entender. A dívida do Estado para com os municípios mineiros é de 7 bilhões e 600 milhões de reais. A maior parte são de recursos para o Fundeb, Fundo para a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Isso, na verdade, é um recurso que faz falta para tudo. Faz falta para a saúde, faz falta para a merenda escolar, faz falta para a folha de pagamento, né? E, portanto, é uma situação insustentável. Por isso mesmo que a paralisação prevista, né, por dia 21. Para conseguir manter todos os serviços funcionando até agora, os prefeitos têm utilizado a fonte 100, que são recursos próprios, arrecadados de impostos municipais. Porém, a verba está acabando e muitas cidades já não têm dinheiro para pagar os funcionários a partir do mês que vem. O Estado está devendo para nós em torno de 5 milhões de reais
E agora com a situação do Fundeb, nós estamos muito preocupados, porque corre o risco de não ter recurso para pagar os professores. E nós, gestores, nós temos duas prioridades, que é manter o pagamento do servidor em dia e dos fornecedores. São dois casos que é de extrema importância. Então nós vamos se mobilizar, vamos paralisar não só nos municípios dia 21, como também nós, gestores, estamos indo para Belo Horizonte para participar do manifesto. O meu município ainda não está, porque nós estamos fazendo uma gestão muito apertada, mas logo, se faltar os recursos, nós vamos ter que fazer. A grande maioria dos municípios ou vai ficar na ilegalidade, porque se tirar de algum lugar não vai estar cumprindo a legislação, pode ser penalizado pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, enfim, todos os órgãos de controle, ou realmente vai deixar de pagar, porque não tem jeito. O governador do estado, Fernando Pimentel, anunciou hoje que o pagamento da primeira parcela do salário dos servidores públicos será paga ainda hoje e não na quinta-feira, como havia sido divulgado anteriormente. Em Uberaba, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público entrou com uma ação pedindo que o Judiciário determine a 13 vereadores da gestão passada a devolução de mais de R$700 mil aos cofres públicos do município. Quem tem os detalhes é a Michele Rosa. Boa noite, Michele. Boa noite, Maria Clara. Boa noite a todos. De acordo com o Ministério Público, a Câmara aprovou reajustes salariais considerados inconstitucionais. No início da legislatura passada, entre 2013 a 2016, os vereadores eleitos receberam um subsídio fixado pela legislação municipal com base no índice de reajuste dos servidores públicos. Mas a partir de 2014, os parlamentares modificaram a regra, concedendo a correção anual, que chegaram a um reajuste acumulado de quase 23%. No entendimento do Ministério Público, os vereadores violaram a lei. Entre os pedidos feitos pela promotoria estão a obrigação do Legislativo de não conceder a correção dos salários dos vereadores no decorrer da legislatura atual, o reconhecimento de ato de improbidade administrativa praticada pelos parlamentares, além do ressarcimento de mais de R$706 mil com juros legais até a data de pagamento por parte dos réus. Maria Clara, é com você. Obrigada, Michele. Boa noite para você. No próximo bloco tem entrevista exclusiva com o senador Antônio Anastasia na nossa série com os postulantes ao governo de Minas. Não saia daí. A RC Distribuidora agora tem para você preço de feirão todo dia. São ofertas incríveis e mais ainda. Um atendimento com excelência. Pois é, olha só, esse porcelanato esmaltado, polido, retificado, classe A, produto lançamento da Encefra, na promoção. R$41. R$41, porcelanato esmaltado e polido. E argamassa especial de porcelanato 20 quilos, na promoção. R$12,50. A RC Distribuidora tem mais de 600 modelos à sua escolha. Aqui é preço de feirão todo dia e preço alto é lá fora. Preço de fábrica é com a RC Distribuidora. 3 endereços em Uberlândia. Matriz Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, João Naves de Ávila, 3571. E nova loja em Araguari, Praça Juvenil Alves, 53. Bebidas para tudo. Combina com brasileiro. Combina com você. Inspire seu dia, acordando sempre na melhor companhia. Inspire sua rotina com uma pausa cheia de novas energias. Inspire boas memórias com a pureza de um relacionamento duradouro e leve para casa 30 anos de aroma e sabor inesquecíveis. Café do Produtor, seu momento de inspiração. Bebidas para tudo. Combina com brasileiro. Combina com você. Meu pai sempre foi meu herói, meu ídolo. Mas o tempo passou e ver o cara que sempre me protegeu assim, triste, sozinho, isolado, sem mal me escutar, me cortava o coração. Mas isso é passado. Com os aparelhos auditivos, ele voltou a ouvir e viver plenamente. E para seu pai ouvir cada vez melhor, a Clarivox vai dar 50% de desconto nos melhores aparelhos auditivos. Clarivox, seu pai merece ouvir a vida.
Eleições 2018. Agora você confere uma entrevista exclusiva com o pré-candidato ao governo de Minas, Antônio Anastasia. Entre outros assuntos, o senador, pelo PSDB, trata de como deve ser a relação dele com Aécio Neves durante a campanha. Essa é a continuação de uma série de entrevistas exclusivas feitas pelo jornalismo da Band Triângulo com aqueles que se postulam ao governo do estado. Hoje a gente está em Belo Horizonte, vai conversar com o senador Antônio Augusto Anastasia. Anastasia tem 57 anos, é belo-horizontino, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E está aqui com a gente hoje como pré-candidato ainda, porque a legislação ainda pede isso, ao governo de Minas. Senador, muito obrigado pela entrevista. Meu caro Josué, é um prazer estar falando com você e com todos os telespectadores da TV Bandeirantes, do Triângulo, Uberlândia, Uberaba e toda a região. É uma honra e um prazer e com muito gosto recebo você aqui em Belo Horizonte. Senador, o senhor quando deixou o governo de Minas, deixou o governo muito bem avaliado. Tanto quando se candidatou à reeleição, quando deixou o governo para se candidatar ao Senado. Muito bem avaliado, reeleito quando foi em primeiro turno. Por que dessa vez houve alguma dúvida em se candidatar novamente ao governo do estado? O mandato no Senado, Josué, como você sabe, são 8 anos de mandato. Eu estou no meio do mandato. Não era meu intuito, inicialmente, me candidatar agora ao governo. Mas a situação de Minas chegou a tal ponto, uma situação lamentavelmente muito ruim, caótica, digamos assim. E uma pessoa me deu uma imagem, se você me permite, uma imagem que eu achei muito bonita. O navio, quando está no porto, ele está seguro no porto, mas ele não foi feito para ficar no porto, ele foi feito para navegar, enfrentando os mares tranquilos, mas também mares tempestuosos. O senhor citou mares, embora Minas não tenha mar, mas eles estão muito revoltosos. A gente passa por uma crise sem precedentes. O que aconteceu nos últimos 4 anos para a gente chegar a esse ponto das coisas? Eu quero dizer o seguinte, o senhor conhece o governo de Minas, o estado de Minas muito por dentro, esteve nele durante muitos anos, inclusive como governador. Ao ver de longe o que vinha acontecendo, qual é a avaliação que o senhor faz? O que fez a gente chegar a esse ponto de não ter salários em dias, de dever aos municípios? Qual que é a sua avaliação? O fato é uma tristeza. Em primeiro lugar, é bom lembrar que nós temos uma crise econômica no Brasil, isso é um dado da realidade. Então, em 2013, no meio do ano, eu, governador, eu adotei já um conjunto de medidas de economia. Cortei secretarias, cortei cargos de comissão, extinguimos automóveis, fizemos o que foi possível. Na época, cerca de R$1 bilhão por ano de economia. E o que aconteceu a partir de então? Em 2014 ficou mais ou menos estável e no novo mandato da presidente Dilma, quando ela foi reeleita, a política econômica brasileira foi destruída e houve uma queda muito grande da economia. E quem sofre primeiro? O ICMS, que é o imposto do Estado. Sem movimentação econômica, o ICMS não existe. O novo governo assumiu e ao invés de enfrentar a crise, o que ele fez? O inverso ele devia fazer. Criou secretarias, criou cargos de comissão, deu benefícios, deu vantagens. E aí, é claro, não soube enfrentar, não tomou nenhuma medida concreta contra a crise. Eu já vi outras entrevistas do senhor recentes em que o senhor não consegue, por normalidade, determinar um prazo exato de quando que a gente teria, por exemplo, os salários pagos no 5º dia útil, que é o mínimo. O senhor, membro da Academia Nacional de Economia, conhece muito do tema, professor de Direito Administrativo, não acha que nesse período de campanha é preciso ser sincero, que eu acho que é o que o senhor está sendo, mas também não é preciso levar um pouco de esperança ao eleitor e dar um horizonte sobre quando é que a gente poderia se livrar um pouco disso? Você tem toda a razão. Nós temos que ser verdadeiros, até porque o eleitor também não aceita mais promessas. Essa é uma campanha que não podemos ter promessas, compromisso. Qual que é o grande compromisso que todo mundo quer? Voltar à normalidade. O que é voltar à normalidade? É o 5º dia útil do pagamento, as prefeituras receberem o que merecem, os serviços funcionarem bem, educação, saúde. Agora, a sua pergunta é inteligente. Quando? Isso é impossível precisar. Primeiro, porque ninguém sabe o tamanho do buraco. Usando uma palavra indelicada, mas real, ninguém sabe o tamanho do déficit hoje do Estado. Senador, além da sua conhecida competência à frente do governo, e eu digo conhecida competência baseado nos índices de aprovação que a gente já citou aqui na entrevista, as suas vitórias eleitorais têm muito a ver com a atuação do senador Aécio Neves, naturalmente. O Aécio passa por um momento, no mínimo, embaraçoso na vida pública dele. Ele acabou agora recentemente desistindo da reeleição ao Senado, deve se candidatar à Câmara. O senhor recomendaria ao eleitor o voto no candidato a deputado Aécio Neves? Veja bem, em primeiro lugar é sempre bom lembrar que eu tive e tenho um relacionamento político com o senador Aécio. Eu fui seu secretário de Estado
fui vice-governador e o sucedi no governo. Sou colega do mesmo partido e da bancada no Senado Federal. Ele atravessa, nesse momento, uma situação, de fato, do seu ponto de vista, delicada. Ele está respondendo às acusações contra ele, afirma que são temas da sua vida privada, que não tem relação com a questão pública, e decidiu se candidatar a deputado federal. Agora, é muito difícil você recomendar ao cidadão os votos. Ele está no meu partido, naturalmente, então é um candidato apoiado pelo nosso partido, mas caberá a cada cidadão a sua escolha. O senador Anastasia chegou a ter um inquérito aberto no STF da Operação Lava Jato. Um operador informou que tinha entregado remessas ao senador em nome de Alberto Youssef. Depois, o próprio Alberto Youssef negou essa demanda. E o inquérito acabou sendo, a PGR pediu arquivamento e depois a própria Justiça, em outubro de 2015, fez esse arquivamento. Até mesmo adversários políticos do senador Anastasia reconhecem a correção do candidato. Mas muitos ponderam que essa sua relação histórica com o Aécio Neves pode afetar na campanha. Como é que o senhor responde a isso? Eu, durante o período que convivi com ele no governo, digo isso sempre, eu nunca fui testemunha de qualquer ato desaborador da conduta dele. Ao contrário, o nosso governo sempre se primou por um governo sempre muito rígido nas questões de ordem pública e de moralidade e de ética. Minas Gerais tem a atividade econômica até no nome, né? A mineração. Mas a própria mineração já deixou de ser a nossa principal atividade já há algum tempo, dando espaço muito mais ao agronegócio. De lá de onde eu venho, esse é um tema dos mais importantes do Triângulo Mineiro. Que tipo de ações, Anastasia, a gente pode ter para garantir maior tranquilidade desse setor, desde o empresário, o produtor rural, até aquele que trabalha lá na área, o trabalhador comum do setor rural? Você tem toda a razão, Josué. Veja bem, nós temos em Minas Gerais várias riquezas. Minas, felizmente, é um estado que tem uma economia muito diversa. Nós temos que ter produção agrária? Sim, mas temos que ter fábricas que transformam os grãos em alimentos. Temos que ter café? Sim, mas temos que ter fábricas que transformam o café in natura no café processado nas cápsulas, como eu consegui fazer, por exemplo, a Nestlé, para Montes Claros. Então, isso é muito importante. Agora, o agronegócio tem sido a sustentação econômica do Brasil e de Minas nos últimos anos. E o Triângulo Mineiro é uma região, felizmente, com uma agricultura muito mecanizada, desenvolvida. Tem uma produção, por exemplo, na questão de gado, que é exemplar no Brasil inteiro. E Uberlândia tem, inclusive, uma situação muito importante, porque ela consegue, ao mesmo tempo, ter uma produção de grãos, e toda a região do Triângulo muito expressiva, mas também tem a agricultura familiar. Não é? Então, consegue conjugar os dois. Qual que é o grande intuito do poder público? O poder público não tem fazendas, não tem propriedade, não planta, mas ele é obrigado a prestar a infraestrutura, escoamento da produção, silos, ajudar na questão relativa à energia, que é necessária até para a irrigação. A escolha do deputado federal Marcos Montes, ex-prefeito de Uberaba, é um aceno para o setor de agronegócio, um aceno ao Triângulo Mineiro? Não há dúvida, não é? A escolha do vice-governador tem vários critérios. Eu tive muita sorte de ter o meu convite aceito pelo deputado Marcos Montes. Primeiro, por representar o Triângulo, que é uma região em que você é de lá e nós falamos para telespectadores da maioria do Triângulo, sempre se sentiram um pouco afastados da capital. Eu sempre, como governador, tentei combater esse sentimento. Sempre brincando que depois de Rondon Pacheco, eu devo ter sido o governador que mais foi a Uberlândia, ao Triângulo Mineiro. Conheci quase todos os municípios, tive lá um relacionamento e tenho um relacionamento muito bom com o prefeito Odelmo. Fizemos obras expressivas, não só em Uberlândia, mas em toda a região, e Uberaba inclusive. O deputado Marcos Montes integra um partido que foi o primeiro partido a me apoiar, depois do meu, que é o PSD, partido com muita expressão política no Brasil e no Estado. Ele presidiu à frente do agronegócio, conhece em detalhes esse assunto. E Uberlândia ali a gente chama de rota caipira do tráfico. A gente, há pouco tempo, teve uma operação da Polícia Federal que comprovou que Uberlândia serve como central logística de distribuição. Há um avanço muito grande das facções criminosas ali na região do Triângulo, com onda de ataques aonde a gente teve há pouco tempo. Hoje em dia, o cidadão de Uberlândia anda de ônibus com medo do próximo ataque. E você veja, quando você fala que Uberlândia acabou sendo um centro logístico da droga, porque o crime ele procura exatamente os nichos favoráveis. Se Uberlândia é a grande capital
do chamado centro-oeste brasileiro, não é? Porque aí daquela logística das cargas e das mercadorias lícitas, o crime também busca a mesma facilidade, não é? Então o crime busca se ajustar. Por isso nós temos de contar com um elemento, que é a inteligência policial. Eu, quando fui secretário de Segurança em Minas, da Defesa Social, nós fizemos aqui um trabalho muito bom, um programa de defesa das fronteiras, que não se repetiu depois, e um processo de integração das polícias para facilitar a inteligência. E aí, para encerrar, que estado de Minas Gerais o senhor vislumbra para a partir do ano que vem? O estado que eu vislumbro no ano que vem ainda, a partir da posse, se eu vier a ser eleito, é um estado que não está bem. Agora, o que eu vislumbro, se me permite, daqui a 4 anos, se eu for eleito e governar, será um Estado promissor. A gente agradece e acredita que sempre quando a gente abre esse espaço para a democracia, a gente está colaborando para que ela se perpetue. E é verdade, Josué. Parabéns, muito obrigado a todos os telespectadores. O meu abraço agradecido. Amanhã, o Band Cidade exibe com exclusividade a última entrevista dessa série. Josué Barroso vai entrevistar o governador e candidato à reeleição, Fernando Pimentel. Você não pode perder. E depois do intervalo, tem as vagas de emprego. Nós da RC Distribuidora temos uma missão, que é levar até você as principais tendências do mercado, sempre com qualidade. E com economia de verdade. Olha só, piso extra, tamanho especial, 62 por 62 para a área externa na promoção. R$15,90. Apenas R$15,90. E para você assentar aquela cerâmica na área externa, argamassa AC2 especial 20 quilos para a área externa na promoção. R$11,80. Somente R$11,80. De uma caixa a um caminhão. Preço alto é lá fora. Aqui é preço de fábrica. Preço de fábrica é com a RC Distribuidora. 3 endereços em Uberlândia. Matriz Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, João Naves de Ávila, 3571. E nova loja em Araguari, Praça Juvenil Alves, 53. A recuperação da saúde em Uberlândia deu grandes avanços, com a instalação de geradores de energia nas UAIs e a melhoria do atendimento médico, que já realizou mais de 1 milhão de consultas só este ano. E mais, a Prefeitura agora oferece serviços cardiológicos complexos, como cateterismo, e começou a realizar cirurgias cardíacas no Hospital Municipal. Isso é compromisso com a vida. Prefeitura de Uberlândia. Você pode contar com a gente. Bebidas para tudo. Combina com brasileiro. Combina com você. Vem aí a corrida mais esperada do ano, Unimed Uberaba 10 milhas, a corrida da cidade, 21 de outubro no Parque Fernando Costa. Corrida com 3, 5 e 10 milhas e ainda corrida kids e kits incríveis. Inscreva-se em apuanaesportes.com.br. Leve a família para aproveitar o domingo com esporte, música e muita comida boa. Oferecimento Unimed Uberaba. Cuidar de você, esse é o plano. Apoio ABCZ. Realização Apuana Esportes. Promoção Band Triângulo. Hoje é terça-feira, dia do quadro Mercado de Trabalho. Em Uberlândia tem 2 vagas para vendedor pracista. É preciso ter 6 meses de experiência. O salário é de R$ 1.100, mais benefícios. Tem uma vaga para controlador ambiental de pragas. A exigência é 6 meses de experiência. O salário é de R$ 1.607, mais benefício. Tem vaga também para armador de ferros. É preciso ter experiência, o salário é de R$ 1.491. O Cine de Uberlândia fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 136, no centro. Em Araxá tem uma vaga para fisioterapeuta geral. É necessário 6 meses de experiência em carteira de trabalho e graduação em fisioterapia. O salário é de R$ 1.620, mais benefícios. Uma vaga para técnico em segurança do trabalho. A exigência é 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso técnico completo. O salário é de R$ 1.700, mais benefícios. Tem também uma vaga
para mecânico de automóvel. É necessário 6 meses de experiência, CNH-B e ensino médio completo. O salário é de R$ 1.030 mais comissão. Em Araxá, os interessados nas vagas podem ir até a rua Doutor Franklin de Castro, número 178, no centro. Estudantes de pós-graduação e pesquisadores da UFO estão correndo o risco de perder financiamentos federais no próximo ano. Uma das principais entidades de fomento à pesquisa no Brasil é a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A Lei do Teto de Gastos, aprovada em dezembro de 2016, pode trazer sérios prejuízos para pesquisadores brasileiros. Com ela, os gastos públicos do país ficaram limitados por um prazo de 20 anos, até 2036. Em 2017, 44% do orçamento previsto para ciência, tecnologia, inovações e comunicação foram cortados. Agora, bolsas de pesquisadores, pós-graduandos e profissionais de educação podem perder os recursos a partir de agosto do ano que vem, o que reforçaria a crise da ciência, tecnologia e inovação no país. Se todos os cortes que estão anunciados, se realmente eles se efetivarem para 2019, o prejuízo para a ciência brasileira, em particular para a Universidade Federal de Uberlândia, vai ser imensurável. E quando falamos em pesquisas, os prazos são longos e podem chegar até a 30 anos de estudo. Segundo o professor, os cortes já vêm ocorrendo desde 2013. Só na UFO, 654 bolsas são financiadas pela CAPES. A CAPES tem previsto de contingenciamento, de cortes, na verdade, 680 milhões de reais. Este estudante de ciências sociais teme os cortes, que podem acabar com a ciência no país. Mais de 400 mil pessoas vão sofrer esse impacto, mas é um impacto muito maior, que vai ser gerado em toda a sociedade brasileira. Teve várias manifestações na última semana dizendo que isso é um pé na cova da ciência. A ciência está com o pé na cova por falta de financiamento. O que a comunidade científica quer é que se mantenha o orçamento de 2018 sem contingenciamento. O Congresso assegurou que o corte não seria feito e agora depende do veto ou não do presidente de voltar com o projeto original ou não. Amanhã é dia de Nossa Senhora da Abadia e aqui na região, fiéis seguem a tradição de caminhar até o santuário na cidade de Romaria. Um percurso movido pela fé. De Uberlândia a Romaria são 90 quilômetros de muita devoção. Os motivos que levam tantos fiéis aos pés da Nossa Senhora da Abadia são diversos. O que me leva aqui é algumas promessas que eu fiz, é aquele sacrifício que você faz. E eu vim pelos meus avós, porque meu avô de parte de mãe tá bem doente, tá bem ruinzinho. Meu avô de parte de pai vai fazer uma cirurgia do coração. Com 148 anos de tradição, a festa da Nossa Senhora da Abadia da Água Suja recebe aproximadamente 150 mil fiéis, vindo de todos os lugares de Minas Gerais aos pés da Santa, por muita gratidão, fé e devoção. Ué, minha filha caiu em depressão, né? Eu pedi porque Nossa Senhora ajudasse que ela ficasse boa. E graças a Deus ela já está boa. Para quem ainda vai à festa, as missas estão acontecendo a cada 2 horas. Um dos padres que celebram é o padre Márcio Rubac, que participa da festa em louvor a Nossa Senhora da Abadia há 6 anos. Eu assumi o santuário em 2013. Faz 5 anos e meio que eu estou à frente aqui como reitor, trabalhando na evangelização, buscando resgatar a fé do nosso povo. O Band Cidade fica por aqui. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã.